Olá, nossa aula hoje vai tratar do tema custo médio ponderado de capital. Quando nós avaliamos um projeto, temos que selecionar qual a taxa de desconto que vai ser utilizada na avaliação do fluxo de caixa projetado. Ora, se você escolher uma taxa de desconto muito baixa, a tendência é que você acabe aprovando projetos, um maior número de projetos. E o contrário aconteceria se você escolhesse uma taxa de juros muito alta. Ou seja, se você escolhe uma taxa de juros muito baixa, você corre o risco de aprovar projetos que não seriam tão bons assim. Por outro lado, se você escolhe uma taxa de desconto muito elevada, você pode rejeitar projetos que seriam bons. O ideal, então, é que você faça a escolha da taxa de desconto correta na avaliação de um projeto. Nosso objetivo, quando a gente discute custo médio ponderado de capital, é compor uma taxa que seja uma taxa justa, que represente o custo do capital próprio e o custo do capital de terceiros. A composição desses custos, tanto do capital próprio como do capital de terceiros, a composição desses custos na formação daquilo que seria o nosso custo médio ponderado de capital. Esse é o objetivo da nossa discussão. Ora, você poderia imaginar que um ponto de partida para a discussão da taxa de desconto para ser utilizada na avaliação de um projeto seria usar o conceito que nós discutimos sobre o Capital Asset Pricing Model, porque nós poderíamos imaginar que a taxa definida pelo Capital Asset Pricing Model, o nosso CAPM, ela traz ali os riscos associados ao fluxo de caixa. Então eu poderia utilizar esse tipo de abordagem. Outra questão que poderia ser levantada é por que não imaginar que eu vou financiar todo o projeto e utilizar então como taxa de desconto o custo do dinheiro, o custo de um empréstimo. Então essa também é uma abordagem possível que vem para a discussão da escolha da nossa taxa de desconto. O CAPM, na verdade, poderia ser visto como uma maneira de se avaliar o custo do capital próprio, enquanto que a taxa cobrada por empréstimos seria uma maneira de eu dizer o seguinte: olha, esse seria o custo do capital de terceiros que eu levaria em consideração para avaliar um projeto. Ora, o que eu posso fazer então? Eu posso compor essas duas possibilidades, uma vez que é bem possível que o projeto seja financiado parte com recursos próprios e parte com recursos de terceiro. Aí é que surge a ideia do Weighted Average Cost of Capital, ou o nosso CMPC em português, tá? O nosso custo médio ponderado de capital. E como esse custo médio ponderado de capital ele vai ser calculado? Imagine aqui que C é o montante de capital próprio que você tem, D é o montante de dívida. Então, C mais D representaria todo os ativos, né, de um projeto. Então, se a gente pensar num balanço, do lado direito, né, que nós temos as fontes de financiamento, eu tenho a quantidade de capital, que num balanço é o nosso patrimônio líquido, e D seriam os nossos passivos. Então veja aqui como é que eu montaria o meu custo médio ponderado de capital. Eu dividiria a quantidade de capital pela soma de capital mais dívida. Esse aqui é a ponderação sobre o custo do capital próprio, que no nosso caso aqui é RC. Dívida sobre
capital próprio mais dívida, vai me dar aqui a parcela na ponderação que eu vou aplicar ao custo da dívida. E surge esse termo aqui, 1 menos T. T é a nossa carga tributária. O que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo o custo de terceiros, né? O custo de captação, o custo de capital de terceiros. Eu estou reduzindo esse custo por conta do benefício fiscal da dívida. Então esse custo aqui ele passa a ser corrigido porque a gente tem aquele benefício fiscal da dívida que nós discutimos quando tratávamos da estrutura de capital da firma. A gente sabe que quando você se endivida, quando a firma se endivida, ela tem ali um benefício fiscal do endividamento, coisa que nós discutimos na estrutura de capital. Então, com isso, eu tenho toda a formação daquilo que seria o nosso custo médio ponderado de capital, que seria uma alternativa para você avaliar o seu fluxo de caixa projetado. Bom, qual o roteiro que nós vamos seguir para o cálculo do nosso custo médio ponderado de capital? Tá? Então, olha só, como eu disse para vocês, eu posso usar que o retorno, né, esperado, ou o custo esperado de uma ação, é a taxa livre de risco, mais um beta que multiplica um prêmio de risco. De onde veio? Que expressão é essa? Essa expressão é a expressão do CAPM. Então nós temos aqui a expressão do CAPM, eu vou usar aqui o modelo CAPM, e com isso eu vou obter o custo do capital próprio. Do outro lado, eu tenho o custo da dívida, nós vamos discutir, que vai ser formado por uma taxa livre de risco, mais se você vai financiar um projeto numa moeda diferente da sua, né, em outro país, você teria o risco país e o risco intrínseco da empresa. Então eu tenho componentes de taxas que vão se juntando para que a gente consiga formar o nosso custo da dívida. Na nossa discussão, o que nós vamos fazer? Nós vamos discutir o custo do capital próprio, nós vamos discutir o custo do capital de terceiros e, finalmente, com isso, nós vamos compor o custo médio ponderado de capital. Então, indo para o nosso para um exemplo, para poder posicionar a gente qual é o objetivo, vamos imaginar que você tem um projeto onde eu preciso de um investimento inicial de R$1 milhão. Tá? O projeto vai ter um financiamento de 40%, o custo do financiamento é de 8%, custo da dívida de 8%, a empresa acredita que tem um perfil de risco muito similar a uma outra que já existe no mercado e que é negociada em bolsa. Então, eu posso estimar o beta da minha empresa a partir do beta dessa outra que é negociada em bolsa. E eu fiz a estimativa do beta da empresa e encontrei que o beta é de 0,8. O prêmio de risco de mercado, né, é dado como 3%. E a taxa livre de risco é de 4%. A carga tributária é de 30%. Vamos calcular quem é o CMPC. Antes da gente chegar nessa conta, vamos lembrar que, de acordo com o CAPM, né, o retorno do ativo seria igual ao retorno livre de risco, mais um beta que multiplica o retorno de um índice de mercado menos o retorno da taxa livre de risco. E esse termo aqui é aquilo que a gente conhece como o prêmio de risco. Nós temos o prêmio de risco, a medida do risco sistemático, que nós já discutimos em aulas anteriores, aqui é o nosso risco sistemático. E RF é a nossa taxa livre de risco, que é a taxa que a gente tem com investimentos de governo de prazo curtíssimo. Bom, simplesmente utilizando então as expressões, né, que nós acabamos de relembrar há pouco, a nossa expressão do CAPM vai me dar o seguinte: 4% é a taxa livre de risco, o beta é de 0,8,
o prêmio de risco é de 3%, então eu encontrei um custo do capital próprio de 6,4% como custo do capital próprio. Bom, para fazer o cálculo do CMPC, então, o que eu vou precisar? Simplesmente aplicar os montantes que nós vimos no enunciado do problema. O nosso CMPC vai ser, eu tenho 60% de capital próprio, multiplicado pelo custo do capital próprio. Isso adicionado do percentual financiado, multiplicado pelo custo do financiamento. E aqui nós temos a parcela que vai fazer a dedução da carga tributária de 30%. Com isso, o nosso custo médio ponderado de capital é de 6,08. Então esse é o roteiro. Eu preciso estimar o custo do capital próprio, estimar o custo de capital de terceiros, que aqui foi um dado do problema, e com a estrutura de capital do projeto, nesse caso 60% é de capital próprio e 40% de custo de capital de terceiros, eu posso estimar aquilo que seria o nosso custo médio ponderado de capital. Vamos considerar agora um problema um pouquinho mais difícil do que o problema anterior. No nosso problema anterior, estávamos considerando que eu estou investindo dentro do próprio país, buscando financiamento dentro do próprio país e pegando o risco do capital próprio também dentro do próprio país. Vamos complicar um pouquinho e imaginar que você tem um investidor americano que está pensando em investir num negócio aqui no Brasil. Esse investidor pode entrar como participante do projeto ou ele pode entrar como um credor do projeto. Então, se ele entrar como um credor, nós vamos discutir o custo de capital de terceiros. Se ele entrar como participante acionário do investimento, ele entra como o custo do capital próprio. No primeiro momento, vamos discutir o custo do capital próprio sob essa perspectiva, um investidor estrangeiro. Lembrando que o ponto de partida, tá, vai ser o nosso CAPM. Então, o que a gente tem no CAPM? Eu preciso de uma taxa livre de risco, eu preciso de um prêmio de risco. E além disso, nós vamos precisar também do beta da empresa, né? O mercado acionário, ele tem, e isso a gente já discutiu, ele tem um risco maior do que os juros de títulos de governo de curtíssimo prazo. É por isso que nós temos um prêmio de risco associado e é comum você encontrar que o prêmio de risco histórico de mercado acionário americano é em torno de 4% ao ano. Então, é muito comum você encontrar referências dessa natureza. Bom, para o investidor americano que vai atuar globalmente, tá, o prêmio de risco, ao se aplicar em ações de outros países, tem que levar em consideração a volatilidade das ações, a volatilidade da taxa de juros do país, onde ela vai aplicar, e o risco de crédito desse país. Veja, o indivíduo está lá nos Estados Unidos, ele vai aplicar no mercado produtivo aqui no Brasil, ele vai auferir resultados e ele vai querer converter isso para dólar e em algum momento no futuro ele vai querer retornar esse dinheiro, para repatriar esse dinheiro para os Estados Unidos. Então, uma forma da gente avaliar o prêmio de risco que esse investidor vai cobrar ao vir investir aqui no Brasil é essa expressão que vocês vão encontrar no livro do Damodaran. O que ele recomenda? Esse é um ponto de partida apenas para a gente poder discutir aqui a racionalidade do investidor americano. Então, Damodaran dizia o seguinte, que eu preciso considerar esse prêmio de risco que o investidor vai querer ter, porque ele está investindo em um negócio arriscado, na perspectiva de risco de negócio. Então ele vai querer levar pelo menos aqueles 4% que eu comentei há pouco. Além disso, ele está investindo em um outro país. Um país onde ele corre o risco de levar
uma inadimplência. Então eu tenho que considerar o spread de CDS. Eu tenho que levar aqui em consideração o risco associado à possibilidade do país não honrar pagamentos de dívida. Então, o CDS, o Credit Default Swap, vai me dar uma medida do risco que o investidor lá fora tem quando aplica dinheiro no país aqui. É pelo menos como ele enxerga esse risco. E como não é um investimento em título, é um investimento no mercado acionário, ele sugere aqui, o autor, né, o Damodaran, sugere uma correção nesse prêmio que é calculada com base na volatilidade das ações do país dividido pela volatilidade dos juros do país. Então ele considera a volatilidade do país, e das ações e a volatilidade dos retornos de você aplicar em títulos no país. Então ele faz aqui uma correção, propõe uma correção, para que ele calcule qual seria o nosso prêmio de risco que eu colocaria no CAPM. Então o que nós acabamos de ver foi o seguinte, foi na perspectiva do investidor internacional, o que ele quer no uso do CAPM, ele vai buscar aqui identificar qual que é o prêmio de risco associado. E aí então é que ele vai olhar para o negócio, vai pegar as características próprias do negócio, no beta. No beta ele vai utilizar aqui o risco sistemático intrínseco ao empreendimento. Para completar esse exemplo que nós estamos discutindo, que é um pouco mais complexo do que aquele primeiro, nós temos que discutir quem seria a taxa livre de risco. A taxa livre de risco, nesse exemplo, seria a taxa de juros de um título americano considerado livre de risco, que seria um título de curto prazo do governo americano. E aí, então, nós teríamos os elementos, né? A taxa livre de risco do país, lá, os Estados Unidos, porque o investidor ele está lá fora. O beta seria o beta da empresa, que seria o elemento específico, o elemento que nós estamos tratando do projeto. E o prêmio de risco nós já discutimos. Leva em consideração o risco país, a volatilidade das ações e da taxa de juros do país. Com isso nós teríamos o custo do capital próprio para um investidor americano, mas isso para um projeto que o fluxo de caixa seja em dólar. Se eu quiser, por outro lado, o custo de capital de um projeto cujo fluxo de caixa está intrinsecamente associado com a moeda local, que é a maioria dos casos, né? O que eu teria então? Eu teria que fazer uma correção ainda desse custo de capital próprio em dólar. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar a inflação do país, aqui no nosso caso, se fosse Brasil, projeto financiado aqui no Brasil, inflação 1 mais a inflação brasileira dividido por 1 mais a inflação americana. E aí eu corrigiria esse custo do capital em dólar para um custo de capital para avaliar um projeto cujo fluxo está em real. Então, olhe quantos elementos foram levados em consideração. É mais importante aqui do que discutir se essas equações, essas funções que o Damodaran apresenta, se elas realmente representam empiricamente a avaliação de projetos no mundo inteiro. Vamos só avaliar a quantidade de elementos que são levados em consideração por um investidor lá fora, né? Então,
voltando aqui um pouquinho, só para a gente fechar o custo de capital próprio na perspectiva do investidor internacional, que atua globalmente e que está captando em dólar, né? O que acontece? Ele vai olhar para o prêmio de risco associado aos negócios americanos. A esse prêmio de risco ele vai fazer uma correção de credit default swap para o país, tá? É o risco país onde ele está investindo. Nessa correção ele ainda vai adicionar a volatilidade das ações do país, né? Considerando aqui comparativamente com as de juros daquele país. Então, ao prêmio de risco, ele fez um conjunto de correções. Vai, então, ao prêmio de risco, vai multiplicar pelo beta do negócio, do projeto, da empresa, e aí vai adicionar tudo isso à taxa livre de risco. E, no final, como o projeto tem um fluxo de caixa em dólar, ele ainda vai corrigir o custo de capital próprio em dólar, vai corrigir pelo diferencial de inflação doméstico contra o americano. E aí você teria todo o roteiro de avaliação de um investidor estrangeiro. Qual que seria a remuneração que ele buscaria para um projeto aqui no país. Bom, falamos sobre custo de capital próprio. Nós falamos do custo de capital próprio numa perspectiva simples, primeiramente, de um projeto que está sendo financiado num país, né, onde eu estou ali buscando acionistas, pessoas que querem colocar dinheiro e participar dos riscos do negócio e estão dentro do país. Tem um problema mais simples. Eu vou ali e simplesmente aplico o CAPM e do CAPM eu consigo estimar o custo do capital próprio do país. E vimos um exemplo mais complicado, que é um exemplo em que eu estou trabalhando no mercado internacional e estou buscando participação de investidores que queiram tomar os riscos do negócio comigo. Agora a gente tem o outro lado, que é o lado do custo do capital de terceiros, que são credores. Eu vou atrás, então, de buscar financiamento agora. Financiamento na perspectiva de um credor. Eu não estou mais procurando um parceiro do meu negócio. Estou procurando agora, quer dizer, eu estou procurando alguém que esteja disposto a fazer, a apoiar o meu empreendimento, mas na perspectiva de um credor. Ele é considerado um terceiro e o que eu quero avaliar é o custo de capital de terceiros. E, normalmente, a taxa de captação de uma dívida está associada aos riscos da empresa. Numa perspectiva local, o que as pessoas normalmente discutem é o prêmio de risco de crédito da empresa contra um título de governo. É como se eu dissesse o seguinte: olha, eu vou financiar aqui uma empresa privada. Então, o que eu vou exigir de financiamento de uma empresa privada numa dívida de 5 anos, eu vou exigir de remuneração mais do que eu exigiria se eu quisesse comprar um título do Tesouro. Então, eu tenho um spread. A empresa tem um spread e quanto maior for o grau de risco associado a essa empresa, o risco de crédito dessa empresa, maior o custo de captação dela. E isso numa perspectiva local. E se nós formos para uma perspectiva num cenário internacional, eu ainda teria que adicionar aí, né, os custos de default do país. Então, a perspectiva da discussão ela se torna um pouco mais complicada também se eu pensar num credor que está fora do país, né? Então vamos ver algumas situações. Primeira situação eu preciso avaliar o risco de crédito de uma empresa. Então, o risco de crédito de uma empresa é a chance daquela empresa não pagar uma dívida. Eu sou credor, eu quero que a empresa pague uma dívida. Então, as empresas normalmente elas têm um rating.
associado. Quanto melhor o rating, o rating aqui AAA ou AAA é melhor do que um rating D. Então o spread de um título AAA é menor do que o spread de um país que tem uma avaliação de crédito ruim. Tá? Bom, e como é que o rating é dado? Eu tenho firmas que me dão esse rating. Certo? Eu tenho firmas que associam um grau de risco de inadimplência a uma empresa. Ela pode fazer esse trabalho levando em consideração vários fatores, de a rentabilidade da firma, as perspectivas de negócio, governança da firma. Então, as empresas de rating elas têm metodologias para fazer essa avaliação. Nós aqui vamos avaliar apenas a razão de cobertura de juros, que é o lucro antes dos juros e do imposto, ou poderia usar uma outra métrica, a lagida, né? Aqui é o nosso resultado operacional da firma, dividido pelas despesas que essa firma tem com juros. Essa é uma métrica de alavancagem da firma, uma métrica da capacidade que essa firma tem de pagar os seus compromissos com terceiros. Então veja que quanto maior a razão de cobertura de juros, razão de cobertura de juros alta, razão de cobertura de juros baixa. Quanto maior a razão de cobertura de juros, melhor o rating da firma, menor o spread de crédito. Então o custo da dívida é menor. Ou seja, quanto maior for a capacidade de geração de resultados da firma comparativamente às suas despesas com juros, melhor é a sua classificação de risco de crédito, menor é o custo da sua dívida. Vamos discutir agora um problema que vai unir os conceitos do cálculo do custo médio ponderado de capital com os conceitos que nós vimos em estrutura de capital da firma, que nós vimos numa aula anterior. Vamos supor que uma empresa ômega que opera no setor petroquímico, ela quer desenvolver um projeto na área ambiental. Então, ela não tem negócio na área ambiental e quer entrar na área ambiental, quer entrar em projetos ambientais. E ela pretende financiar esse projeto com uma razão, né, entre a dívida e passivo e patrimônio líquido de 25%. Ou seja, 25% de dívida e 75% de capital próprio. O que dá uma razão, né, dívida sobre patrimônio líquido de 1/3. A empresa ela vai usar um benchmark de referência. Ela vai usar a empresa K Ambiental, porque já é uma empresa que opera nesse mercado, tem ações negociadas em bolsa, ela tem um conjunto de informações, reuniu um conjunto de informações da empresa K Ambiental e vai utilizar essa empresa como referência. O beta dessa empresa K Ambiental é de 1,5. Lembre que nós somos empresa ômega que quer entrar no negócio de projeto ambiental. A K Ambiental é apenas um benchmark que tem essas características aqui. 45% de dívida, 55% de capital próprio. E que tem um beta de 1,5. A empresa capta recursos no mercado financeiro, a K Ambiental, a 8%. Uma taxa de 8% é o custo de capital de terceiros dela. Já a nossa empresa ômega, ela capta recursos a 7%. E a carga de impostos é a mesma para as duas empresas, 30%, a taxa livre de risco, 3%, e o prêmio de risco de mercado, 6%.
qual o custo médio ponderado de capital da empresa ômega para o projeto que nós estamos querendo avaliar. Isso é, qual a taxa a ser usada pela empresa ômega para fazer a avaliação econômica e financeira do projeto. Essa é a nossa pergunta. Bom, vamos olhar para a empresa de referência, que é a K Ambiental. Se eu aplicar a taxa livre de risco, o beta da K Ambiental, a taxa livre de risco, o beta da K Ambiental e o prêmio de risco, que é comum para as duas empresas, de 6%, eu vou e calculo o custo de capital próprio da K Ambiental. Mas lembre que ela tem um nível de alavancagem diferente. Então, nesse custo de capital próprio, eu tenho dois efeitos aqui, que vão vir de onde? Do beta. Eu tenho o efeito da alavancagem, que influencia o beta, alavancagem financeira. E eu tenho um outro efeito que é intrínseco ao negócio, ambiental. Aí tem um beta associado, eu tenho um risco sistemático associado a esse negócio. E além disso eu tenho uma alavancagem financeira. O que nós vamos fazer, uma vez que eu quero extrair esse efeito, né, o que vamos fazer é o seguinte, vamos eliminar aqui a alavancagem financeira da K Ambiental, que é a nossa referência. Como que a gente vai fazer isso? Vamos usar uma expressão que nós desenvolvemos quando estávamos estudando a estrutura de capital da firma. Lá, quando nós estudamos a estrutura de capital da firma, a gente viu que a taxa de desconto da firma alavancada, ela é a taxa de desconto da firma não alavancada, mais a divisão entre dívida e capital próprio, que multiplica 1 menos T, que multiplica a diferença do custo, né, de capital próprio de uma firma não alavancada, e RD é o custo da dívida. Então vou só colocar aqui do lado, ó, D é o montante da dívida, S ou C é o nosso montante de capital próprio. Nosso T, a gente já viu que é a carga tributária. Nós temos RB, que é o nosso custo de capital da firma alavancada. E faltou aqui apenas o nosso R0. Faltou aqui o R0 e o RD. O RD é o custo da dívida. E o nosso R0 é o custo de capital de uma firma não alavancada no setor ambiental. Substituindo os valores da K Ambiental, ela tem 45% de dívida, 55% de capital próprio. Eu quero calcular esse número. Então, eu tenho que 12% nós calculamos aqui anteriormente com os dados do enunciado do problema. Aplicando essa expressão, nós temos que o custo de capital próprio da firma não alavancada é de 10,54%. E aqui eu tenho o efeito, então, apenas do negócio ambiental. É esse 10,54%. Agora eu vou reaplicar essa expressão
só que agora para a firma ômega. Então, usando essa expressão agora, uma vez que eu tenho o R0, que é de uma firma não alavancada, eu aplico o 1054, agora aplico a estrutura de capital da firma ômega, 25% de dívida, 75% de capital próprio, carga tributária, e aqui é o custo da dívida da empresa ômega, que é de 7%. E aí, finalmente, nós obtemos aqui qual seria a taxa de desconto, o custo do capital próprio da firma ômega para o negócio ambiental. Então, nós encontramos aqui o R da empresa ômega. Falta agora simplesmente o custo médio ponderado de capital. Nós temos aqui o custo do capital próprio, a parcela de capital próprio no empreendimento, a parcela de capital de terceiros no empreendimento da empresa ômega, o custo da dívida da empresa ômega, a correção da carga tributária, e aí nós temos que o custo médio ponderado de capital para a firma ômega aplicar, fazer a avaliação do projeto dela, é de 9,75%. Então, seria a taxa de desconto que a firma ômega teria como custo médio ponderado de capital. É um exemplo um pouquinho mais complexo, e o que tem de interessante nesse exemplo é que com ele nós discutimos a estrutura de capital da firma. Nós vimos, esse exemplo tem o conceito do CAPM, né? E tem o conceito da estrutura de capital da firma, da modelagem Modigliani-Miller, e nós temos o conceito do custo médio ponderado de capital. Esse exemplo junta esses três conceitos. Obrigado, espero que a gente se encontre em novas aulas.